Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que diz que a aprovação do STF pela população brasileira está muito baixo. Só 16% aprovam o STF. A gente sabia que era muito pouco. Mas o tom da entrevista, o tom da reportagem é o seguinte: não, mas melhorou. Subiu 4 pontos percentuais desde a última pesquisa, que foi em dezembro de 2024. Então está melhorando a aprovação do STF, né? Mas eu vou explicar para vocês duas coisas importantes aqui. Primeiro, por que melhorou a visão do STF? Simplesmente porque pegou o recesso judicial, né? O recesso judicial é justamente entre dezembro e janeiro, até fevereiro mais ou menos. Ou seja, esse tempo todo o STF não falou nada, não teve nenhuma decisão, não teve nada acontecendo. Então, no final das contas, deu um alívio na percepção das pessoas. Mas agora já começou a cair de novo, já está caindo outra vez. E 16% ainda é muito pouco no final das contas. E qual que é a preocupação? Outro ponto importante. Qual que é a preocupação desse pessoal aqui? É porque eles estão vendo aquele ponto que eu falei para vocês. O STF está sendo odiado pela população brasileira. Vai chegar a eleição do ano que vem, vai todo mundo querer eleger senadores e deputados contra STF. Esse pessoal do STF está achando que tem o poder divino, que pode mandar em tudo. Olha só, eu posso tomar decisão aqui, nada importa. Porque se eles forem recorrer, vai cair na minha mão mesmo, então não sou eu que vou decidir se pode recorrer ou não. Então pronto, eu não posso fazer o que eu quiser, que nada me atinge, né? E estão esquecendo nessa conta do fator político. Sim, isso vai aumentar a insatisfação da população e lá na frente vai ter mudanças em função disso que vai acabar justamente tirando vocês de lá. Essa notícia foi sugerida por fiscal tributário do Ancapistão, Peter vai ser pai de um bebê reborn e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Só 16% apoiam o trabalho do STF, aponta a pesquisa, e o levantamento diz que 41% avaliam negativamente a atuação do Supremo, né? Então, assim, são números muito ruins mesmo. Ainda mais se você considerar que nessa outra pesquisa aqui tem a visão no tempo. Repara que nem sempre foi assim, sempre teve uma oscilação aqui, sempre o tribunal foi mais visto como ruim do que positivo desde 2021, até pelas decisões tomadas pelo STF, por exemplo, contra o direito de ter armas, contra a liberdade de expressão. Então tudo isso daqui já era muito mal visto antes, mas estava aqui num patamar tal, e começou a desandar completamente em 2023, com o governo Lula, com a investigação do, entre aspas, golpe do 8 de janeiro, esse tipo de coisa. Começou a cair muito aqui. Aí o tom que eles estão colocando é de otimismo. Aqui, a pesquisa Poder Data mostra que o trabalho dos ministros do STF é avaliado como ruim ou péssimo por 41% dos entrevistados e consideram 16% avaliam como bom. Mas isso oscilou 4 pontos para cima em 5 meses, ou seja, melhorou a visão nos últimos 5 meses, né? E de fato, se você olhar aqui, a última pesquisa foi antes do recesso judicial, no dia 14 a 15 de dezembro de 2024, estava aqui no mínimo possível. E agora deu uma melhoradinha aqui, 4 pontos percentuais para cima. Agora em maio, né, estaria como bom ou ótimo. Ou seja, subiu um pouquinho aqui, caiu um pouquinho a rejeição, subiu um pouquinho a aprovação. E estou colocando como uma coisa boa, tá vendo aí? O STF não está tão ruim assim, está melhorando com o tempo. Eu vejo isso de outra forma, como eu falei para vocês, como durante o recesso parlamentar o STF não faz nada, ele acaba tendo menos crítica, né? Quando tem menos crítica, acaba tendo um pouquinho de melhora na visão do pessoal. Mas isso daqui é uma melhora irrisória, até porque a margem de erro é de 2 pontos percentuais, ou seja, praticamente não mudou nada, né? A diminuição aqui está dentro da margem percentual, não mudou nada aqui. E aqui também muito pouco acima disso, ou seja, no final das contas isso não quer dizer nada, reflete muito mais o recesso judicial do que qualquer outra coisa. Uma outra coisa que parece que o pessoal não percebeu aqui é a quantidade grande de não sabem. Olha que coisa curiosa, né? Se você vê as pesquisas anteriores a 2023, a porcentagem de não sabem é bem pequena aqui, ó. 8, 3, 6, 7, coisa e tal. Aí a partir de 2023 saltou aqui, ó, 25%, 11%, 11%, 13%, um monte de gente diz que não sabe. Por que as pessoas dizem não sabe agora, mais depois do governo Lula? É depois do 8 de janeiro, meu amigo. Porque agora o pessoal tem medo do STF. Viram que o STF virou um órgão repressor, um órgão que pode perseguir pessoas, correr atrás de pessoas aleatoriamente, sem absolutamente motivo nenhum. Aí chega um cara na rua te perguntando, eu sou do Instituto de Pesquisa, você gosta do STF? Aí a pessoa, não sei, não quero responder não, prefiro não responder. Isso
esse voto não sei aqui, muito desse voto não sei aqui é que acha ruim ou péssimo, mas não fala, né? Não fala porque tá com medo, né? E isso é uma resposta natural que acontece nessa situação. Então isso aqui, esse número aqui de ruim ou péssimo, pode contar que uma boa parte desse não sei aqui é ruim ou péssimo. Na hora de votar na urna para tirar o pateta lá do STF, vão votar na urna para tirar o pateta do STF. Vão escolher deputados e senadores para tirar ministros do STF. Como o STF poderia melhorar significativamente a visão dele lá em 2026, nas eleições de 2026? Pois é, não poderia, né? Então o primeiro ponto é esse, essa melhoria, que é uma melhoria patética, risível, isso se não teve a ajudinha do Poder Data para ajudar um pouco o pessoal do STF, né? Aliás, está bem estranho esses dados aqui, 2021, 2022, 2023, 2025. Ué, cadê 2024? E aqui está a data de 2024 em 2024. Esse gráfico aqui tá meio estranho. Botaram o estagiário para fazer o gráfico aqui. Não ficou muito bom, né? Então, o que eles estão dizendo é isso, né? Que a diferença... E olha só, outra coisa importante, tá? O STF é criticado tanto por lulistas quanto por bolsonaristas, né? Não tem esse negócio de divisão, de dizer que só bolsonarista critica o STF, não. Um monte de gente critica. O ponto central que eu coloco para vocês... Aqui fala sobre a metodologia, mas aí não interessa pra gente. O ponto central que eu falo para vocês é esse. Todo mundo viu que o caso da Débora furou a bolha muito forte. E deve ter prejudicado muito isso daqui e vai prejudicar ainda mais ao longo do ano que vem nas decisões do STF. E isso leva àquele problema que eu mencionei para vocês, que esse pessoal já está preocupado com isso. Eles já estão vendo o problema que eu já estou apontando aqui há algum tempo, que os juízes, né, são juízes... no direito, conhece muito de direito, tem equipes muito competentes sobre a área jurídica e não sei o que lá, e aí começaram a tomar decisões políticas e ficaram maravilhados com esse negócio de tomar decisão política. Olha que bacana, eu posso decidir aqui, eu não gosto do marco temporal, então eu posso decidir que não tem marco temporal, mesmo estando na Constituição escrito que tem o marco temporal, mesmo o Congresso aprovando uma lei dizendo que tem marco temporal, eu posso decidir que não. Porque, olha só, eu tomo uma decisão aqui porque eu não gosto do marco temporal, né? Não fui eleito, mas eu não gosto. Então eu tiro ele, e aí se forem reclamar, vão reclamar para quem? Vão reclamar a mim mesmo. Eu vou dizer que eu tô certo, e pronto, olha que maravilha, é ótimo esse brinquedinho. Brincar de política é muito bom, né? Só que eles não estão percebendo que eles estão brincando de política do jeito errado, né? Toda reação, toda ação na política gera uma reação contrária. E nesse caso, em que eles estão claramente usurpando o direito, não do Congresso, estão usurpando o direito do cidadão brasileiro de decidir o próprio destino, de decidir quais leis que valem no Brasil, porque vale a pena lembrar isso. Existe um motivo pelo qual quem faz a lei é o Congresso, porque o Congresso é eleito. Então o Congresso responde para o povo. Se o congressista vota errado, o povo não vota mais nele, né? O sistema não é perfeito, eu concordo, o sistema não é perfeito, mas né, supostamente é assim que deveria funcionar. O congressista ele responde para a população, portanto ele vai aprovar leis que são de acordo com a população. O judiciário ele é técnico, não era para decidir nada, era só para aplicar a lei feita pelo Congresso. Só que o que eles estão fazendo? Estão extrapolando em muito as leis feitas pelo Congresso nessa brincadeirinha de virar político. E estão se queimando, né? O pessoal já tá crescendo aqui, ó, uma insatisfação enorme com o STF, e a ideia é que em algum momento isso vai gerar problemas, né? E o que eles estão vendo é isso, vai chegar 2026, o pessoal vai votar contra o STF, e isso daqui vai ser um problema bastante sério. Esse é um dos motivos pelos quais eles querem condenar Bolsonaro condenar Bolsonaro rápido. Por quê? Porque o grande temor deles é que a atuação do STF seja o principal tema durante as eleições de 2026. Eles esperam que o tema seja outro, seja inflação, seja não sei o que lá, pode ser qualquer coisa, só não pode ser a ação do STF. Se eles chegarem muito perto das eleições, eles vão ter esse problema. O assunto vai ser o que o STF está fazendo ou deixando de fazer de justo ou injusto. Mas eu tenho certeza que o PL vai fazer isso, vai lembrar o pessoal na época da eleição dessas lambanças que o STF andou fazendo. Isso será um dos temas de campanha, com certeza, porque isso é uma das coisas que precisa ser consertada no Brasil, né? O STF precisa voltar a ser um órgão jurisdicional técnico, que não se aventura em política. Mas a lei está insuficiente. A lei está insuficiente, quando o Congresso mudar a lei, a gente aplica a lei nova que o Congresso fez. Por enquanto, a gente não pode fazer nada. Não é o STF que vai salvar uma lei insuficiente. Mas temos que regulamentar as redes sociais. Não, você acha isso, mas enquanto o Congresso não fizer isso, você não pode inventar a sua regulamentação para aplicar no judiciário. A mesma coisa vale para marco temporal e para posse de armas e para todo o resto
das coisas, das questões controversas no Brasil. STF tem que aplicar a lei estritamente, tecnicamente, sem desviar nada do que está escrito pelo Congresso. No momento que começa a fazer brincadeira, no momento que começa a achar que pode, que nós vamos resolver o problema do Brasil porque o Congresso está muito parado. Aí, meu amigo, você está comprando rejeição no final das contas, né? Esse é o temor desse pessoal. Eles têm razão de estar com medo. Eu estaria também. Eles sabem o que vai acontecer. Eu já falei para vocês. O próximo presidente coloca 3 ministros do STF. Naturalmente, sem precisar fazer nada. Então, se a gente eleger um presidente de direita em 2026, já temos mais 3 ministros, somando com Cássio Nunes e o André Mendonça, 5 ministros de direita no STF. Ou, pelo menos, ministros que não são de esquerda. E ainda fica 6-5 a favor deles, né? Então eles ainda têm a maioria, ainda seria difícil mudar qualquer decisão lá no STF. Mas é só fazer um impeachmentzinho que a gente fizer, um ministro que a gente tirar e colocar outro lá. E ainda tem o rumor de que o Barroso vai se aposentar, que o Barroso vai pedir demissão, né? Se tiver isso, já tem mais um motivo. O Barroso pediu demissão e daí é só o Senado segurar a indicação do Lula até o próximo presidente, ele já vai ter mais um para indicar. Isso é tranquilo, o Senado tem que aprovar a indicação do Lula. Se o Senado não aprovar a indicação do Lula até o final do governo do Lula, o próximo presidente pode indicar outra pessoa e substituir a indicação do Lula e não tem problema nenhum, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Ou impeachment, ou então a indicação no lugar do Barroso, se o Barroso pedir realmente renúncia, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.